você pode ter diálogo no seu casamento sem brigas? Muitas pessoas têm muita dificuldade de ter diálogo no casamento. Isso é uma coisa natural quando você não conhece sobre esse diálogo no casamento, quando você não sabe técnicas, você não sabe, aí você tem dificuldade de se relacionar, porque afinal é uma pessoa diferente, diferente de você, com outra criação, e a gente tem essa dificuldade aí de ter diálogo, de como conversar com o marido sem brigar, de como me expressar, de como ter a atenção dele. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Quanta dificuldade, né? De ouvir o outro, de saber, de conseguir ouvir o outro, saber a opinião do outro, por que, que o outro não consegue me entender, por que, que ele acha sempre que ele é que está certo, ele sempre está certo, e é sobre isso. Essa aí é uma das questões. Por que a gente não consegue ter diálogo? Qual é a sua dificuldade aí? A primeira coisa é você entender que uma das características do ser humano que é mais incrível é saber ouvir o outro. Por quê? Quando a gente está com um problema no casamento, quando a gente quer discutir no casamento, quer resolver alguma coisa, quando você fala assim, eu preciso falar sobre isso com seu marido. Quando você pensa assim, eu preciso falar com meu marido que eu não estou satisfeita com ele ficando mais tempo no celular do que me dando atenção. Então, vamos lá, você tem um problema. Meu marido fica mais no celular e não me dá atenção. Ele dá atenção mais para a família dele do que para mim. São algumas reclamações que eu escuto muito aqui, né? Então, meu marido coloca a família dele lá como prioridade e não me prioriza. Ou então ele fica mais no celular do que me dá atenção. O que eu faço? Eu preciso conversar com ele sobre isso, que eu não aceito isso. E aí, você tem então um problema para resolver. Silvana, eu tenho uma questão para resolver. E como que eu vou ter diálogo? Como que eu vou conversar sobre isso? Primeiro que você precisa ir de algumas técnicas. Mas quando você pensa que você tem algo para resolver, uma das coisas é a gente saber ouvir. É preciso saber ouvir o outro. É isso que tem também quando você tem um tempo de qualidade com o seu marido. Quantas pessoas convivem com o marido, estão na mesma casa, mas ninguém tem tempo de qualidade com o outro. Não tem o olhar nos olhos, não tem o escutar. E aí depois você fica assim, por que que toda vez que a gente conversa, a gente briga? Você não consegue nem mesmo ouvir, você não consegue nem mesmo olhar nos olhos. Você não tem paciência. Eu fiz uma pergunta essa semana no meu story e perguntei: qual é a maior dificuldade que você tem para ter diálogo dentro do seu casamento? E uma das respostas foi essa: ter paciência. Por quê? Você não tem paciência de ouvir o outro, de ouvir o que o outro tem a dizer. Então, como que você vai resolver essa questão se você não tem paciência de ouvir o outro? E tá tudo bem, porque todo problema que a gente tem mais a ver com a gente do que com o outro. A gente está falando de casamento, mas toda questão que você tem para resolver tem a ver com você. Está acontecendo na sua vida. E se está acontecendo na sua vida, é sua responsabilidade resolver isso. Silvana, mas eu tenho que resolver, mas o casamento são 50%, cada um tem que querer, cada um tem que fazer a sua parte. Mas isso acontecendo é na sua vida. E quando a gente reclama de algo, tem mais a ver com a gente do que com o outro. Então é preciso você tomar a posição para você resolver. E aí vem, eu quero acabar com as brigas no casamento. E você quer acabar com essas brigas e ter um diálogo e ter uma harmonia, só que você não tem paciência de ouvir o outro. Como eu resolvo isso, Silvana? Exercitando. A paciência também é um exercício. Talvez hoje você possa escutar um pouco mais o seu marido do que ontem, mas você continua sem paciência, então escute um pouco mais amanhã. E você vai exercitando isso dentro de você. A gente só pode mudar a realidade que a gente vive hoje quando a gente muda a gente mesmo. Porque como que eu quero viver algo novo se eu sou a mesma pessoa? Entende isso?
Não dá para você viver algo diferente porque você não está alinhada com isso. Você não está preparada para viver isso. E aí você fica acusando todo mundo, a todos e dizendo: por que eu estou vivendo isso? Eu não mereço isso. Eu sou uma mulher tão boa. Eu faço tudo por ele. Eu faço tudo pelo meu marido. E por que eu estou vivendo isso? Porque você não muda a sua postura, não muda a sua mente, não muda o que tem dentro de você. E aí você continua vivendo as mesmas coisas. Então, para eu ter diálogo no casamento, eu tenho que começar por mim. Começar exercitando aí, ouvir o outro. E para eu ouvir o outro, eu tenho que ter paciência e exercitar essa paciência. E isso é um treinamento diário. Todo dia você vai escutar um pouco mais e você vai treinar. Quando você ficar sem paciência, você vai tentar se equilibrar emocionalmente, para que você consiga ouvir o outro um pouco mais. E quantas pessoas têm dificuldade de olhar nos olhos do outro e ficar ali ouvindo com a atenção que o outro tem a dizer? É muito difícil. Eu não consigo olhar nos olhos. Talvez você seja tímida, talvez você não esteja com tanta conexão assim com seu marido para você ser capaz de olhar nos olhos. Às vezes tem tantas barreiras, tantas dores, tantas coisas que você precisa se livrar que não te deixam nem olhar nos olhos dele. É ter esse tempo de atenção. Então, quando a gente fala em diálogo, o diálogo, ele é o fim, ele é o resultado de uma transformação, ele é o resultado de diversas atitudes que eu faço para eu ter diálogo. Porque se você não muda o que tem dentro de você, se você não se alinha, se você não cura as suas feridas, se você não perdoa, você não consegue ter o diálogo. Diálogo, sabe o que é ter diálogo no casamento? É um resultado de outras atitudes. É um resultado de um relacionamento que você está com intimidade. É um resultado de um relacionamento que agora está fluido. E aí, Silvana, agora eu tenho um diálogo. Agora no meu casamento a gente não briga mais, a gente não discute e a gente tem diálogo. É isso que é ter diálogo no casamento. E muitas pessoas acham que basta eu apenas ter técnicas de diálogo. Mas você precisa dessas técnicas, mas não é só isso. Por isso, no método Cura do Casamento, existe um passo a passo. O que é o método Cura do Casamento? É exatamente esse passo a passo. Você precisa primeiro tirar essas barreiras e esses bloqueios, passar por um caminho para você chegar a ter diálogo. E um desses caminhos é exatamente isso: saber ouvir o outro, ter paciência de ouvir. Mas Silvana, ele só fala bobagem. Ele acha que ele está sempre certo. Eu já estou respondendo uma outra dificuldade que me colocaram essa semana. Mas eu não consigo conversar com ele porque ele acha que ele está sempre certo. Ele acha que a opinião dele que está sempre que vale. Ele não quer me ouvir. Mas será? Quando a gente fala assim, ele não quer me ouvir, mas será que você está ouvindo? Sem julgar? Que muitas das vezes a gente escuta, mas a primeira palavra que o seu marido faz, você já retruca. Você já diz, mas você está errado. E pode estar. Eu não estou dizendo que ele está certo. Eu não sei o que você está resolvendo hoje. Se é a busca pela atenção dele, porque ele fica muito no celular, ou se ele dá mais atenção para a família dele, ou se você está com dificuldade de confiar, porque ele te dá motivos para você ficar desconfiada, ou talvez você nem tenha motivos, mas você vive ali desconfiada. Será que ele está olhando para outra pessoa? Será que ele está trocando mensagem com alguém? E aí você vive naquela desconfiança e isso te incomoda? O que você tem que resolver hoje no seu casamento? Talvez sejam mágoas passadas que você não consegue perdoar. E é preciso liberar esse perdão. Porque quando você não libera o perdão, o que acontece? Você não consegue ter um relacionamento fluido. Como que eu vou ter intimidade, fluidez dentro do casamento, se eu olho para a pessoa e lembro daquela mágoa, e lembro desse rancor? O que você tem que ter em mente é o seguinte: o que a pessoa faz comigo é problema dela. Agora, o que eu deixo ela fazer comigo é problema meu.
Essa é a diferença. As pessoas podem fazer o que for com você. Ah, Silvana, mas ele briga, ele não me dá atenção, e ele xinga, e ele não sei o quê, ele fica no celular, e ele já foi infiel, e a gente está tentando superar essa infidelidade, a gente não consegue. O que é que ele fez com você? E hoje você está magoada. Ele fez. E cada um aqui vai pagar por suas atitudes. Ah, Silvana, então é cruel, a gente tem que pagar, a gente tem que sofrer. Eu não estou falando de sofrimento. Eu estou dizendo que cada atitude tem suas consequências. E não é com você. Quando alguém faz algo com você, ele tem um problema. Porque ele está fazendo o máximo que ele pode fazer. É a capacidade dele, entende? Se seu marido está agindo dessa forma, ele está fazendo o que tem dentro dele. Ele está fazendo o que ele consegue fazer, o que ele é capaz de fazer. Mas Silvana, ele acha que ele está sempre certo e ele não me escuta, ele não quer saber da minha opinião. Quem é que tem um marido assim? Coloca para mim nos comentários. Se você tem um marido assim, coloca eu. Meu marido sempre acha que está certo, ele não me escuta, ele não me ouve e a gente não consegue ter diálogo. A gente sempre briga porque ele acha que ele está sempre certo. Me diz aí se seu marido é assim. Coloca aí nos comentários. Eu tenho um marido assim. Ele sempre acha que está certo. Ele nunca me ouve. E aí você fica ali naquela aflição. Caramba, ele não me escuta. Eu quero mostrar para ele que eu tenho razão. Eu quero mostrar que ele está errado. Que se continuar assim, nosso casamento vai acabar. Me diz aí se você tem um marido assim. E se você tem esse marido assim, entenda que isso é o máximo que ele pode fazer. Isso aí, eu. Muitas pessoas têm marido assim. E o que eu quero te dizer nessa manhã é que ele está fazendo o máximo que ele pode. Só que você está aqui tendo uma nova consciência. Você está aqui justamente vivendo essa transformação. Para que você entenda que ele está fazendo o máximo dele. Agora, você é que tem que mudar o seu comportamento para você transformar o seu casamento e começar a viver esse diálogo, começar a viver essa harmonia, passar a ter um casamento saudável. Mas antes de passar a ter o casamento saudável, é preciso curar outras coisas. A gente acha, eu preciso ter diálogo, eu preciso ter harmonia no meu casamento, eu quero ter diálogo, eu quero ter harmonia, eu quero viver em paz. Mas peraí, você está querendo o resultado, mas o que eu preciso fazer para chegar nesse resultado? Quando a gente quer alcançar alguma coisa, primeiro eu tenho que ter o meu objetivo claro, eu tenho que saber o que eu quero. Silvana, eu quero ter diálogo, harmonia dentro de casa, eu quero poder confiar no meu marido. Isso, você sabe o que você quer. Você vai aí ter o seu objetivo claro. E o segundo passo é você identificar por que, que eu não estou conseguindo viver isso. O que, que eu preciso fazer para mudar isso? Enquanto você ficar ali, ah, ele não me ouve, ah, ele não me escuta, ele é teimoso, ele é assim mesmo, esse homem não muda. Enquanto você ficar assim, você não vai mudar nada. Você vai ficar aí nesse mimimi, nessa reclamação, e você não vai sair do lugar, entende? E o que você quer é resolver esse problema. O que você quer é curar isso. Por isso eu falo da cura do casamento. É preciso curar, resolver o problema que está te levando a viver isso. Não é você ficar reclamando, eu quero ter diálogo, eu quero que ele me escute, eu quero que ele me dê atenção, eu quero que ele faça isso, eu quero. Ok. Você sabe do que você quer. Então você tem o seu objetivo claro. Agora é preciso você ir para o passo 2. Depois que você sabe bem o que você quer, o que está acontecendo para gerar esse problema. Então é hora de resolver, buscar a solução. O que está me levando a viver isso? E é nesse ponto que eu estou te dizendo. Não é só ter diálogo. É preciso você aprender a ouvir. É preciso você aprender a olhar nos olhos, ter atenção e entender o porquê que ele age desse jeito. E quando você começa a exercer isso, você começa a entender que o que ele está fazendo
tem mais a ver com ele do que com você. Esse é o máximo que ele pode fazer. Isso ele está fazendo com o que tem dentro dele. E não tem a ver com você. Ah, mas ele me ataca, ele me provoca, ele fala coisas que, de fato, ele sabe que eu vou ficar ofendida. Ele sabe que você vai ficar ofendida se ele fizer isso. Ele sabe que vai te provocar ciúmes se ele ficar no celular. Ah, ele sabe. Mas o que ele faz tem a ver com ele. Agora eu te pergunto, o que você está fazendo com isso que ele está te fazendo? Entende isso? O que as pessoas de fora fazem tem a ver com elas, com o que tem dentro delas, com o que elas sabem fazer. Agora, como eu vou receber isso dentro de mim? É aí, essa é a diferença. Se ele está fazendo isso, eu preciso agir diferente. A forma com que eu vou deixar isso me atingir vai dizer como eu vou me comportar. Porque se isso me atinge, eu vou agir de forma ciumenta, eu vou ficar nervosa, eu vou brigar, eu vou discutir. E ele já sabe disso, e ele vai sempre fazer isso para me provocar. Uau, a gente vai ficar nesse ciclo. Ele já me conhece, ele sabe que me provoca, e eu vou agir mesmo desse mesmo jeito, e eu vou ficar brava, e eu vou discutir, e ele vai continuar fazendo isso porque ele sabe a minha reação. Então, que tal você mudar a sua reação para que você tenha diálogo? Quando você recebe algo, é sua responsabilidade o que você vai fazer com isso. Eu posso ficar nervosa, eu posso discutir, ou eu posso dizer, isso não vai me abalar. Eu não vou deixar isso me abalar. E eu vou agir de outra forma. Eu vou agir de outra forma para que a gente tenha harmonia. E esse agir de outra forma não significa que você tenha que se calar. Quantas mulheres se calam? Deixam de resolver os problemas. E aí se calam. Por quê? Porque não sabe como agir. Não sabe como ter diálogo. E aí entram as técnicas de diálogo. Aí entra a informação que você precisa ter de como começar a ter um diálogo. Mas antes de eu ter técnicas de como começar a ter o diálogo, primeiro eu preciso saber como me equilibrar emocionalmente. Eu preciso entender que o que ele faz tem a ver com ele. E a forma com que eu recebo essa informação tem a ver comigo. Entende que cada um nessa vida está cuidando do seu comportamento, de como vai receber as coisas. Na verdade, tem a ver com o todo. Quando a gente está aqui nesse mundo, a gente é único. Agora, se a gente pensar que a gente tem que cuidar de como eu penso, de como eu me equilibro emocionalmente, de como eu recebo as informações externas, se todo mundo pensasse assim e agisse melhor, o mundo estaria melhor. Os casamentos teriam mais harmonia. Mas se você fica o tempo todo só criticando o outro, querendo que o outro mude, querendo que o outro te ouça, eu quero que meu marido me ouça, eu quero que meu marido me dê atenção, eu não tenho paciência de ouvir meu marido. E aí, se você fica só esperando que algo externo mude, você não vai mudar nada na sua vida. Porque a mudança, o que você quer viver, começa dentro de você. É de dentro para fora. E os problemas que existem, ele também começam dentro de você. Quantos problemas começam na sua cabeça? Naquilo que você pensou, nossa, e o se? Se ele estiver fazendo isso? Ou então aquele achismo, assim, aquela conclusão, né? Ele fez isso, será que foi para me atacar? Ele está fazendo isso porque ele gosta mais da família dele do que de mim? Ele está fazendo isso para me provocar? E aí você fica naqueles cis, naqueles achismos, sofrendo. O problema fica dentro de você, da sua cabeça. E ele está lá, vivendo a vida dele, fazendo as coisas dele, trabalhando, curtindo a vida. E você está aqui, aumentando esse problema gigantesco na sua cabeça. Entende que tudo começa de dentro para fora? E por que é dentro para fora? Por que eu achei que ele está muito no celular e não está me dando atenção? Por que eu acho isso?
Porque dentro de mim alguma coisa acionou e eu pensei, ele está conversando com alguém. Se ele estiver conversando com alguma mulher, entende? Que está dentro de você. Entende que começa dentro de você esse problema? E aí eu te pergunto, o quanto você está disposta a se transformar para transformar seu casamento? Coloca nos comentários. Eu estou disposta. Porque muitas das vezes a gente fica querendo um milagre. A gente quer que algo aconteça para salvar nosso casamento. Quantas pessoas hoje estão aí, mesmo pessoas com fé, estão pedindo a Deus, pedindo um milagre, salva meu casamento. Senhor, salva meu casamento. Deus age aonde você não pode ir. Mas aquilo que você tem que fazer, ele não vai fazer por você. Você precisa fazer, entende? O milagre acontece naquilo que foge às suas forças, naquilo que você não pode mudar. Aí pode acontecer um milagre. Mas aquilo que você precisa aprender para viver, você precisa aprender. Enquanto você não aprende, você continua vivendo isso. Você continua sofrendo com isso. Então você precisa aprender. Por quê? Vou fazer uma comparação aqui para você entender melhor isso. Por que algumas pessoas ganham na loteria, ganham um grande prêmio e elas ficam pobres muito rápido? Aquele dinheiro vai embora, assim. A Silvana, eles ganharam muito dinheiro e por que acabou tão rápido? Porque eles não estavam preparados para receber isso. Foi um prêmio, veio na sorte, eu recebi isso. E imagina hoje no seu casamento, se você tiver um prêmio desse e vier um milagre e transformar o seu marido, talvez você não esteja preparada para receber. Talvez você não esteja preparada para lidar com esse novo homem. Entende? Então é preciso mudar dentro de você. É preciso passar por esse processo de cura. Porque quando você muda isso, aí sim, você vai conseguir ter diálogo no seu casamento. Silvana, eu quero ter diálogo, eu quero ter harmonia. Você não vai ter por um milagre se você não fizer a sua parte. Você precisa agir diferente, senão as coisas não vão acontecer. Você vai ficar igualzinho a pessoa que ganhou um mega prêmio na loteria. Você vai ganhar esse prêmio, mas não vai saber o que fazer com ele. Você vai gastar tudo. E se seu marido hoje se transformasse do nada, sem que você construísse essa relação, sem que você tirasse essas barreiras que estão impedindo de você viver um casamento saudável, com harmonia, com diálogo, você não vai conseguir viver. É preciso estar preparada para isso. É preciso agir diferente para isso. Silvana, eu não tenho paciência de ouvir o meu marido. Eu não tenho paciência de ouvir as desculpas dele. Eu não tenho paciência de ficar dando atenção para ele. Então, como você quer ter um casamento saudável com diálogo? Silvana, eu não consigo olhar nos olhos dele. Como você quer ter diálogo? Entende? Que começa por você. Silvana, ele está sempre errado. Tudo que ele fala, ele está sempre errado, mas ele diz que está sempre certo. Quais foram as pessoas que colocaram aí nos comentários? O meu marido é assim, eu tenho um marido assim, ele acha que está sempre certo. Ele nunca me escuta e acha que está sempre certo. E será que você já escutou pensando assim, por que será que ele acha que está certo? Será que tem alguma verdade no que ele acha que está certo? Será que existe um meio termo entre o que eu acho que está certo e o que ele acha que está certo? Entende? Então a gente precisa agir de forma diferente e aí sim, naquilo onde eu não posso ir, onde eu não tenho mais o que transformar, aí eu posso sim ter um milagre. Mas esse milagre só vai acontecer se eu estiver preparada para ele. As pessoas são diferentes. O homem é diferente da mulher. Então não tem como a gente ter diálogo se eu não acabo com esses bloqueios, se eu não me curo do que está fazendo eu viver isso. Se eu tenho um objetivo claro do casamento saudável, do diálogo que eu quero ter, eu preciso agora partir para o segundo passo, que é saber como resolver. O que fazer para ter esse diálogo?
O que fazer para viver um casamento com diálogo? E aí eu começo a entender que existem também técnicas para isso, de como começar uma conversa, de como proceder e entender que o homem e a mulher são diferentes. Como, por exemplo, o homem, ele tem um foco específico e a mulher, ela já tem uma percepção difusa. O que, que é isso? O homem, ele é objetivo. Quando você conversa com ele, você tem que ser muito clara ao falar. Você precisa ser clara naquilo que você quer. E não adianta jogar indiretas e falar, mas eu falei para ele que eu gostei daquela roupa. Era para ele ter tido iniciativa e ter comprado para mim. Mas o fato de você falar que gostou, pode ser que ele não entenda que aquilo era para ser o seu presente de aniversário. Você precisa ser objetiva. Ah, eu falei para ele que eu queria mais atenção, que ele precisava me dar mais atenção para ver se ele saía do celular. Mas tem hora que a gente precisa ser objetiva. Você precisa sair do celular, você está ficando muito tempo aí. Porque o homem, ele tem essa linguagem. Enquanto a mulher, não. A mulher, sim, você pode dar uma indireta e que ela vai entender. E se a gente não entende que a gente tem linguagens diferentes um com o outro, a gente também não consegue ter esse diálogo. Então, o primeiro passo é saber o que eu quero. Quero ter diálogo, eu quero ter harmonia. O segundo é como resolver. O que está me levando a viver dessa forma? O que está levando a gente ter opiniões tão diferentes? O que está levando a gente sempre que vai conversar, ter um diálogo, o que está levando a gente viver em brigas? Está levando essas brigas. E aí você começa a resolver o seu problema. Enquanto que você fica ali reclamando, você não resolve o problema. Você precisa passar por esses passos para você resolver. Então, o segundo é você buscar essa forma de resolver. O que está me impedindo de ter esse diálogo? Será que eu consigo ouvir? Eu consigo escutar o meu marido? Eu consigo olhar nos olhos e dar atenção? Eu consigo me esforçar para entender por que, que ele pensa desse jeito, mesmo que eu ache que ele esteja errado? E aí você começa já a ir se transformar em direção a isso, a ter esse diálogo. E aí sim vem o terceiro passo, que é você ter técnicas de como conversar, de como se comportar, de você entender que o homem é diferente da mulher. E você começa a ter diálogo no seu casamento. Mas não adianta você ficar focada em ter o diálogo no casamento se você não se transforma. Se você não entende que os problemas nascem de dentro de você. Se o que o outro faz para você tem a ver com ele. E o como você recebe essa notícia, como você recebe essa informação, tem a ver com você. Como você vai se comportar quando o seu marido falar desse jeito com você? Como você vai se comportar quando ele não te der atenção? Quando ele não te der atenção e ele sempre achar que ele tem razão. Como você vai se comportar? Se você sempre age do mesmo jeito, se ele já sabe que isso te provoca, se ele já sabe que se ele vai falar desse jeito com você, você vai ter essa reação agressiva, explosiva. Ele vai usar isso contra você. Ele já te conhece. E ele já sabe que se ele agir de determinada forma, você vai ter a mesma reação. Então é preciso a gente mudar para ter uma reação diferente do outro. E tem pessoas que ainda acham isso pesado. Silvana, é pesado demais. Por que, que não tem um curso para os homens aprenderem a ser homem? Por que, que não tem um curso para eles mudarem? Por que, que eu que tenho que mudar? Por que, que eu que tenho que fazer? Porque é a sua vida. E você tem que mudar por você. É tão egoísta que eu faço bem para o outro. É tão egoísta quando eu penso que eu vou cuidar disso, que eu vou mudar a minha vida. É tão egoísta que eu vou fazer isso por mim. Mas quando eu cuido de mim, quando eu cuido de transformar o meu casamento, eu acabo cuidando do outro também. Porque não tem como você cuidar do seu casamento, você cuidar de você e não fazer bem para o seu marido, para os seus filhos e para quem mais estiver envolvido à sua volta. E você começa, quando você tem um casamento transformado, não é só para você. Você começa a impactar outras pessoas. Você começa a ser inspiração para outras pessoas, entende?
Primeiro, você começa sendo, vamos pensar egoísta, você vai fazer por você. Mas esse fazer por você já é tão grandioso que você vai impactar muitas pessoas. E esse é o objetivo. Comece por você, entendendo que o problema começa de dentro para fora. Se você quer viver um casamento saudável, se você quer viver, se você quer ter diálogo no seu casamento, como ter diálogo sem brigar? Comece por você. E entenda essa última mensagem. O que o outro faz tem a ver com ele. Agora, o que eu faço com o que o outro faz comigo tem a ver comigo. Como você está agindo hoje? Fica essa reflexão para você. Se você quer ter diálogo, assuma esse compromisso do seu casamento e comece por você a viver essa transformação, viver essa cura dentro de você do que está te bloqueando a viver um casamento saudável, o que está te bloqueando a ter essa harmonia. E é isso. Cuide do que você age, de como você está agindo, e você vai conseguir ter diálogo. Diálogo é só o resultado, é só o fim do que você quer. Eu quero ter diálogo, harmonia, mas antes você precisa passar, derrubando esses bloqueios, curando essas feridas, para você chegar aqui nesse diálogo. E aprenda, exercite essa paciência de saber ouvir, porque ouvir é uma das maiores virtudes do ser humano. Porque a maioria das pessoas não conseguem ouvir o outro. Sabia que foi feito já uma experiência, um teste, onde as pessoas têm dificuldade de ouvir. A gente escuta no máximo 40% do que o outro diz. Imagina quão pouco você escuta do que o seu marido diz. E aí você fala que ele não te escuta e ele quer sempre estar certo. Mas será que você está escutando? Será que você consegue compreender por que, que ele acha que está certo? Porque está cada um aqui fazendo o seu melhor. E se ele acha que está certo e está agindo assim, é porque é só isso que tem dentro dele. Mas Silvana, ele não vai mudar? Eu vou mudar, mas ele vai ser só isso? Transforme você primeiro. Porque conforme você vai mudando o seu comportamento, você vai curando. E conforme, quanto mais eu me curo, eu curo as pessoas da minha volta. Vocês não são unidade? Não tem como você se curar, você mudar, você se transformar sem que seu marido mude. Hoje, esse é o máximo que ele pode fazer por você. Mas conforme você vai mudando, se transformando, se curando, você vai perceber que ele também vai mudar. Mas o foco não tem que ser na mudança dele. O foco tem que ser na sua transformação. E aí sim, você vai aprender a ter diálogo com ele. Porque quando você aprende técnicas de como conversar, quando você entende que a linguagem de homem e de mulher é diferente, quando você entende que as pessoas têm linguagens diferentes para conversar, e eu não preciso tratar o outro como eu gostaria de ser tratada, mas como ele precisa ser tratado. Quando você entende isso, aí sim, você começa a dar passos para viver um relacionamento harmonioso e para você ter o diálogo. Então, você só vai ter o diálogo no seu casamento quando você entender esses passos de derrubar esses bloqueios, de você curar as feridas e começar a aprender essas técnicas. Então, é isso. Então, passe por esse processo, saiba o que você quer, depois procure o que está me levando, o que está me impedindo de ter esse diálogo no casamento. Um grande beijo, a gente se vê por aí. Um grande beijo.